E eu queria começar pedindo para ti uma análise da possibilidade desse conflito escalar, esse conflito entre Israel e Irã, e se tu concorda com algumas afirmações que estão em sites de notícias de que a faixa de Gaza passa a ser agora uma questão secundária para Israel e o foco total em relação ao Irã. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Viaro. Sem dúvida nenhuma, agora, nesse momento, a prioridade do governo de Israel é o conflito no Irã. E eu acredito que a prioridade do governo de Israel e do governo dos Estados Unidos não é apenas debelar a chamada ameaça existencial ou a ameaça do chamado programa nuclear iraniano. Na realidade, o objetivo, em última instância, é derrubar o governo iraniano e instalar um governo favorável aos interesses dos Estados Unidos e de Israel. Mas, mais do que isso, o objetivo principal dessas forças hoje é criar dentro do Irã um cenário que permita o que aconteceu no Iraque, o que aconteceu na Síria, e no Irã com um aspecto talvez um pouco mais abrangente, até em função do próprio tamanho do país, geograficamente concebendo, do próprio aspecto da multiplicidade de etnias que estão ali dentro do país, estabelecer dentro do Irã 4, 5, 6 entidades. Quer dizer, os persas são aproximadamente 60%, mas você tem uma população, uma parte importante, aí talvez por volta de 20, 22%, de população azeri. Não é por acaso que Israel está atacando muito a cidade de Tabriz, que fica no chamado Azerbaijão iraniano. Lá em Tabriz, eles não estão atacando só instalações militares, eles estão atacando depósitos de combustível, delegacia de polícia, instalações da prefeitura e do governo, eles estão atacando aeroportos civis, a presença do governo iraniano em Tabriz. Então, qual é o objetivo? O objetivo é criar uma situação que torne o governo de Teherã em Tabriz não funcional. Com isso, cria um caldo de cultura propício para a chamada insurgência, que pediria ou a anexação ao Azerbaijão, ou mesmo a criação de um Estado independente nessa região. E, como nós vimos no Iraque, como nós vimos na Síria, desvinculando essa região do poder, do exercício de poder do governo central em Teherã. E esse conflito não deve envolver outras potências nucleares ao lado dos iranianos. Por quê? Porque os iranianos, na realidade, muito se falou a respeito da aliança com a Rússia, muito se falou a respeito da aliança com a China. Mas tanto a Rússia como a China também são amigos e aliados de Israel. A China opera o Porto de Haifa, a China tem negócios com Israel na área aeroespacial, na área da tecnologia de motores. São negócios de duas mãos, na realidade. Né? Tanto os chineses fornecem aos israelenses, como os israelenses fornecem tecnologia sensível aos chineses nessas áreas. A Rússia nem se fala, porque muito do establishment russo é binacional, russo-israelense. Grande parte da população de Israel, alguns dizem 15%, 20%, são de origem russa, quando também não binacionais. Então, a Rússia não vai entrar no conflito ao lado do Irã, a China não vai entrar no conflito ao lado do Irã. O Irã está sozinho nesse negócio, até porque caiu o governo sírio, até porque o Hezbollah teve sua liderança decapitada, até porque a gente sabe que, independente da propaganda, o que podem fazer os grupos favoráveis ao Irã no Iêmen, no próprio Líbano hoje, é muito pouco em relação ao poderio militar de Israel. E aí eu queria, para concluir essa primeira intervenção, dizer o seguinte, que a gente vê uma coincidência de discursos entre o Donald Trump e o Benjamin Netanyahu e chamados setores progressistas que dizem que o Irã tem um poderio militar fantástico, excepcional. Por quê? Porque Trump e Netanyahu falam sobre a chamada ameaça existencial. E esses setores que dizem que o Irã possui uma capacidade além do que ele efetivamente possui, ainda que estejam ao lado desse discurso do chamado anti-imperialismo, acabam corroborando essa tese. E, com isso, permitem que Israel use uma mão de ferro contra o Irã. Exagerando nas capacidades. Nós já vimos isso com Hamas, nós já vimos isso com os Houthis, já vimos isso com Hezbollah, e, em última instância, em todos os casos, Israel acabou destruindo toda a liderança, acabou atacando e ocupando majoritariamente Gaza, o sul do Líbano, trechos importantes além do Golã sírio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa história do Irã superpotência, né? Porque acaba servindo como um reforço para
aqueles que querem atacar o Irã com forças sem precedentes. Mas, Rogério, partindo deste ponto, e eu te agradeço muito por trazer a questão a esse ponto, partindo disso, não se torna um beco sem saída para o Irã, ele não tem condições de enfrentamento do tamanho que se diz que tem, ele está sozinho, porque essas potências têm negócios com Israel e não vão ajudar. A situação do Irã, então, é ou se rende, baixa a cabeça, ou vai para o enfrentamento até ser destruído. É essa a situação? Em termos concretos, eu acho que é mais ou menos isso, Viaro, porque nós não podemos imaginar que o Irã esteja numa situação como a Ucrânia, porque a Ucrânia foi sustentada por uma aliança enorme de países que se propôs a sustentar militarmente, economicamente, politicamente o seu esforço de guerra na Rússia, ou contra os russos, né, que invadiram o território ucraniano. Agora, se nós olharmos para o Irã, quem estava do lado do Irã era o governo sírio, né, o governo do Bashar Assad. O governo do Bashar Assad caiu e não houve intervenção da Rússia, não houve intervenção da China, não houve intervenção dos BRICS. Agora, esse é um discurso que não acontece só no Brasil. Esse é um discurso que a gente ouve em Portugal, que a gente ouve na Espanha, que a gente ouve na Alemanha, que a gente ouve nos Estados Unidos, no México. Essa ideia de que exista uma aliança entre russos, chineses, iranianos, eventualmente colocam o Brasil, o presidente Lula dentro dessa aliança, contra o imperialismo. Né? Isso é muito, porque isso vem muito de um processo, talvez, de uma esquerda que eu entendo que parou nos anos 60, quando havia esse tipo de concepção, ou nos anos 70, nas lutas de libertação na África, com o MPLA, de José Eduardo dos Santos, em Moçambique, né? Na própria África Francesa. De um modo geral, hoje, esse discurso de querer acreditar ou querer acreditar aos russos uma aliança com estes setores acaba servindo muito mais ao interesse de Israel, no caso concreto desses enfrentamentos no Oriente Médio, do que ao interesse desses países ou desses povos, porque, na realidade, Israel fez o que quis no Líbano. Israel fez o que quis e faz o que quis, faz o que quer em Gaza. Israel está fazendo o que quer. Poxa, Israel matou as lideranças que estavam negociando. O Ali Shankani, por exemplo, que é um assessor próximo do Khamenei, ele estava negociando com os Estados Unidos a questão do programa nuclear iraniano. Ele foi morto no primeiro dia. Então, quer dizer, se realmente esse pessoal tivesse informação privilegiada, tivesse um serviço secreto que tivesse sendo, de alguma forma, abastecido pelos chineses ou pelos russos ou por uma força maior, eles não se colocariam tão à mercê, tão facilmente à mercê desses ataques israelenses. E são pessoas que são eliminadas. Não é uma questão de é uma questão de cunho subjetivo. Não, as pessoas são mortas, eliminadas. Assim como foi morto Hassan Nasrallah, Ismail Haniyeh, assim como foi morto Sinwar em Gaza, assim como foram mortas lideranças de todos esses grupos em diversos países do Oriente Médio, sem que houvesse nenhum ataque de represália. Aí eu pergunto a vocês, qual liderança israelense importante foi morta por um ataque desses grupos que dizem tanto ser um contraponto e uma ameaça existencial ao Estado de Israel? É uma boa questão. Sem sombra de dúvidas, a gente chega num ponto agora em que nós temos relações internacionais afetadas por todo esse cenário, por mais uma frente, e aí eu te pergunto, o que pode ser feito de efetivo por estas nações, por essas supernações? Alguém vai ouvir algum tipo de pedido? A ONU já está mais do que desacreditada. Alguém vai conseguir fazer parar? Existe algum tipo de acordo que sirva para o Irã, por exemplo, que não signifique simplesmente calar e deixar o Estado israelense atuar com a mão de ferro de Netanyahu? Tu acredita em algum tipo de negociação agora, de imediato, ou inevitavelmente isso vai se estender por algum tempo? Eu acredito na segunda hipótese, porque eu quero lembrar o que aconteceu no Iraque em 2003, quando Saddam Hussein várias vezes se propôs a negociar, inclusive entregar parte, ou até o todo, quando ele percebeu que a coisa realmente não teria saída dos seus recursos, inclusive do seu petróleo, para os governos que o ameaçavam, fundamentalmente naquele momento Estados Unidos e Grã-Bretanha, em 2003, mais do que
em 1991, onde houve uma coalizão muito grande, mas naquele momento ele se propôs a negociar. Em 2011, o Gaddafi, na Líbia, também se propôs a negociar. Inclusive, ele foi recebido antes por Sarkozy, por Tony Blair, por Berlusconi, pelo próprio Obama, com tapete vermelho, né? Então, o Gaddafi passou a ser aceito na chamada comunidade internacional. Quando ele começa a perceber que o governo dele inevitavelmente cairia, porque começa em Benghazi, na segunda cidade mais importante, com intervenção do chamado extremismo islâmico, que ele percebe fomentada pela Turquia, que ele percebe fomentada pelo Erdogan e seus asseclas. Então, ele dá uma entrevista interessante naquele momento, acho que para o Jeremy da BBC e para a Cristiane Amanpour da CNN, num restaurante do Porto de Trípoli, onde eles colocam claramente propenso à negociação. Mas ele acabou linchado no meio da rua por grupos, inclusive de mercenários, que falavam naquele momento com nítido acento de colombianos, né? Quem são esses grupos? São grupos, muito provavelmente, desses que andam perambulando aí pela África, não apenas financiados por mafiosos russos, mas também por mafiosos dos Emirados Árabes Unidos. Então, quer dizer, o que acontece, Viaro e Pedro e amigos que nos acompanham, é que o grande poder econômico, de certa forma, está sempre junto nessas empreitadas. Então, quem apoia Israel? Os Estados Unidos, claro, mas a União Europeia também não é oposição a Israel, muito longe disso. A Rússia e a China também não são oposição a Israel. A Índia, que é uma grande potência emergente no aspecto econômico, talvez a maior delas, e sob o ponto de vista, inclusive, das capacidades nucleares, indiscutivelmente é um país hoje autônomo, também tem negócios importantes com Israel. Então, Israel acaba servindo como catalisador a todos os interesses dos grandes grupos econômicos envolvidos nesse processo de canibalização do Oriente Médio, né? Então, na realidade, eu vejo com muita preocupação essa propaganda que atinge setores mais progressistas, no campo democrático, à esquerda, que fala nessa luta anti-imperialista e que coloca do mesmo lado Rússia, China, Brasil, Irã e outros países, como se eles fossem efetivamente um contraponto ao interesse desses grandes grupos que estão localizados nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na França. Na realidade, existe uma enorme sociedade, uma enorme convergência de interesses entre todos esses setores e esses capitais. Está cheio de oligarca russo com nacionalidade britânica. Tem um caso, inclusive, não vou citar nominalmente aqui, porque é uma questão até, não estou a fim de desenhar alvo nas minhas costas, mas de um grande oligarca russo que tem negócios, inclusive na área de fertilizantes no Brasil, que ele foi sancionado. O que ele faz? Ele transfere os ativos para o nome de uma modelo sérvia, que parece que é companheira dele, e atua a partir de vários países na Europa, inclusive da Suíça, tá certo? Aí ele burla as sanções. E essa mesma empresa é sócia de britânicos, que teoricamente sancionaram esse cidadão. Então, quer dizer, o dinheiro, o capital, o grande capital monopolista, oligopolista, ele me parece que tem uma convergência de interesses, e essa convergência de interesses, muitas vezes, nessas questões dos conflitos, principalmente no Oriente Médio, no norte da África, me parece que criam um contraponto interessante ao exercício do poder irrestrito dos Estados Unidos e de Israel militarmente, ao elevarem as condições daqueles que, em tese, se opõem a eles. A Líbia diziam que tinha armas de destruição em massa. O Iraque diziam que tinha armas de destruição em massa. O Bashar Assad disseram que tinha armas químicas. O Irã dizem que está para construir armas nucleares. Mas essas armas, elas nunca aparecem e nunca efetivamente acabam representando efetivamente ameaça existencial ao Estado de Israel ou à Arábia Saudita ou aos seus vizinhos, né? Então, eu tenho hoje, e a questão em termos concretos, né, o que fazer? Eu acho que há muito pouco a ser feito, a não ser observar a coincidência desses fatores, para que a gente não incorra no erro de anabolizar certos discursos. Um dos erros maiores que eu vejo, inclusive foi um dos motivos que, de certa forma, me isolou na análise geopolítica e geoeconômica desses contextos e conflitos, foi verificar que
A Rússia não é anti-Israel. Eu fiz vários vídeos falando sobre isso e muitas pessoas vinham dizendo, não, mas a Rússia promove encontros da juventude progressista e ela diz que é a favor do povo palestino. Em termos concretos, o que mudou em Gaza? Em termos concretos, o que mudou no Líbano? Em termos concretos, o que aconteceu na Síria para que esses grupos terroristas não tomassem conta do poder?